Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Bom dia a todos, nós estamos aqui na nossa EBD Online. Você deve estar olhando o cenário um pouco diferente, está pensando assim, o que aconteceu, não é verdade? Não aconteceu nada, meus irmãos. Se você nunca veio aqui, você está no gabinete pastoral, né? Esse é o gabinete do pastor. Seja muito bem-vindo, então, nesse momento. Acontece que hoje eu estou tirando o dia aqui na igreja e aproveitando alguns intervalos aqui, alguns momentos, para poder gravar também os nossos cultos online, tá bom? Então a nossa EBD está nesse cenário, o nosso culto da noite estará nesse cenário também, mas é apenas o pastor otimizando o seu tempo, ganhando um pouco de tempo, uma vez que eu estou aqui na igreja, né, e não posso estar usando o estúdio lá em casa. Mas seja bem-vindo ao gabinete do pastor se você nunca esteve aqui. Só temos uma dificuldade aqui no gabinete, meus irmãos. O gabinete é muito próximo à rua. Aqui ao lado esquerdo nós temos a rua e o ponto de ônibus está logo aqui à minha esquerda. Então você vai ouvir barulho, às vezes passa uma propaganda, alguma coisa assim. Mas aí essas questões fazem parte mesmo das adaptações da pandemia, né? Esses barulhinhos aí já são conhecidos nossos. Se você estivesse na igreja e passasse um carro de som aqui na rua, você ouviria o barulho da mesma maneira. Então nada vai interferir no nosso aprendizado nessa manhã. Meus irmãos, nós chegamos à 9ª lição da nossa revista Palavra e Vida, série Recomeçar. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito legal. É o tema Planejar para Vencer. Eu gosto desse tema, meus irmãos, é um tema ligado um pouco à minha formação, que é a administração, e o planejamento ele é muito importante para todas as áreas da nossa vida, né? Eu me lembro de um amigo meu que ele dizia assim, que quem erra em planejar, planeja errar. Olha que lindo! Você pode repetir isso aí na sua casa? Essa frase é sensacional. Quem erra em planejar, está planejando errar. Planejar para vencer é o nosso tema da nossa lição. Essa lição de hoje é uma lição muito interessante. Ela faz um paralelo entre a reconstrução dos muros de Jerusalém, a história de Neemias, com o fim da quarentena, né? Como será? Calma aí, meus irmãos, nós ainda não chegamos ao fim da quarentena, nós ainda estamos seguindo o isolamento, mas essa semana nós tivemos uma boa notícia, uma excelente notícia aqui no nosso país. O Brasil ele começou a produzir a vacina, agora vai, meus irmãos. Eu quero crer que agora a coisa vai andar. O Brasil está lá atrás na vacinação, não é? Muitos países passaram à nossa frente. Mas agora a coisa ficou diferente, agora a gente vai produzir vacina. Então eu quero acreditar com muita fé em Deus que em poucos meses ou poucos dias você e eu estaremos vacinados. E aí eu ouvi algum dos ministros falando essa semana, não me lembro qual foi, que ele acredita que logo em janeiro as coisas já estarão quase na sua normalidade. Você crê nisso? Eu tenho orado por isso, buscado isso, que não precise chegar a janeiro de 2022, né? Mas que as coisas melhorem ainda esse ano, que eu seja vacinado, que você seja vacinado, que as pessoas que você ama sejam vacinadas e que logo logo a gente se despeça das nossas máscaras, não é? Olha que máscara bonita essa daqui, ó. Essa é bonita. Essa você tem que respeitar, hein? A máscara do Mengão. Mas eu quero, brincadeiras à parte, dizer para você que logo a gente vai estar livre de tudo isso daí. É claro que nós, mesmo depois que passar a pandemia, eu acredito que a gente vai seguir aí com um novo modo de vida, né?
vamos cuidar mais da higiene, das proteções, como a máscara, como o álcool. Mas a questão é, logo vamos voltar à normalidade. E o nosso autor de hoje, cada lição da revista Palavra e Vida nesse trimestre está sendo escrita por um pastor diferente. O escritor de hoje ele fez essa comparação na sua lição 9 sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e como será, né? Como será quando a quarentena chegar ao fim. Nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos voltar para a sociedade. Talvez você está me ouvindo aí e você realmente é do grupo de risco. Você está indo para 2 anos aí em total isolamento. E talvez nós estamos aí caminhando para uma volta à normalidade. Talvez você já tenha acostumado com essa situação difícil que nós estamos vivendo, não é? Mas fato é, meus irmãos, que isso não vai durar para sempre. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, em poucos meses nós voltaremos às nossas vidas, né, com a permissão do nosso Senhor. E nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos preparar o nosso psicológico, precisamos preparar o nosso espiritual e podemos aprender um pouquinho com Neemias aí sobre o que nós precisamos para o nosso regresso. Neemias, eu vou ler o capítulo 2, versículo 20, a parte A. Ele diz assim: Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém? O Deus dos céus nos fará prosperar. Daqui a pouco Ele vai nos livrar dessa maldição que se abateu sobre toda a terra. E nós vamos prosperar, vamos vencer e vamos voltar à nossa vida como era antes. Mas, meus irmãos, eu quero casar o capítulo de número 2 com o capítulo de número 3. Eu não vou ler o capítulo de número 3 porque ele é muito técnico e muito extenso. Mas no capítulo de número 3 eu vou ler para você o título da minha Bíblia. E ela diz assim: Os que trabalharam na edificação dos muros. O capítulo de número 3, ele é mais ou menos como uma ata. Você já viu uma ata? A ata conta a história de uma reunião. Neemias ele escreve aqui o capítulo de número 3 como se fosse uma ata. E ele vai falar para nós o nome das pessoas que trabalharam na reedificação do muro. Ele cita o nome das pessoas, ele cita suas profissões. E aí muitas vezes a gente vai ver que a pessoa tinha uma profissão, mas estava fazendo outra coisa diferente na reconstrução dos muros. É muito legal o capítulo de número 3 quando a gente lê com esses olhos, com esse entendimento. E o capítulo de número 3, ele vem nos mostrar o planejamento de Neemias e do povo para a reconstrução das muralhas. O que acontecia, meus irmãos? À medida que o povo reconstruía as muralhas, significava que eles voltariam à sua vida normal. Eles estavam agora sem proteção, eles ficaram um tempo exilados em outro lugar, não é? Em outro povo, no meio de outra nação. Mas agora com a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles iam voltar para Jerusalém, eles iam voltar para sua nação, as famílias estariam protegidas em suas casas, com os muros, com os guardas, a cidade voltaria a ter os seus cultos, a vida voltaria ao normal. E é por isso que o autor dessa lição, ele se chama Tiago Soares, pastor Tiago Soares, ele faz esse paralelo entre a reconstrução dos muros e a volta à normalidade com o fim da pandemia que acontecerá no futuro, né, daqui a alguns meses. E nós estamos passando por um momento muito parecido com aquele momento vivido então por Jerusalém. Depois de um tempo em confinamento, nós temos então diante de nós o desafio de retomar as nossas vidas, retomar as nossas atividades. E eu pergunto para você, você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Você está pronto para retomar as suas atividades, talvez no seu trabalho, talvez na sua igreja, talvez, eu não sei. Nós somos envolvidos com tantas coisas, né? Trabalho, escola, faculdade. A galera aí que estuda, está estudando à distância. Você adolescente que está assistindo a CBD, talvez. Você tá pronto para voltar à normalidade? E aí nós precisamos nos planejar para isso. Precisamos nos planejar para voltarmos às nossas vidas normais.
E o que nós precisamos, né? O que nós precisamos planejar para voltar à normalidade, para vencer o isolamento, para vencer a quarentena? Nós já estamos voltando aos pouquinhos. Talvez você está me assistindo aqui pela IBD Online, mas você não é do grupo de risco, você já tem até frequentado a igreja e por algum eventual motivo hoje você está aqui na IBD Online. Mas talvez a sua vida já está voltando à normalidade, devagarzinho. Mas olha, a gente precisa entender que tudo na nossa vida exige planejamento. Tudo, meus irmãos, tudo na nossa vida exige planejamento. E é por isso que no capítulo 2, no versículo 20 diz: então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Porque agora nesse nosso retorno, nós precisamos prosperar, não é verdade? Tanta coisa ficou parada, muita gente perdeu o emprego, muita gente aí viveu crises assim inimagináveis, teve gente que perdeu familiares. E agora, meus irmãos, como será o nosso retorno? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você nessa manhã que o planejamento, ele precisa de exemplos encorajadores. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida é muito importante a gente ter exemplos encorajadores. Nós vamos voltar, daqui a pouco o isolamento ele vai acabar e talvez a gente precise olhar para pessoas que são exemplos para nós seguirmos. Exemplos de superação, gente que passou aí por problemas na sua vida também e que pôde vencê-los, não é? Não é fácil, meus irmãos. Mas uma pessoa que não tem exemplos a seguir, muitas vezes fica perdida. O nosso maior exemplo a ser seguido é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele venceu problemas, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido, né? Jesus é o maior exemplo para nós de superação. E meus irmãos, esse momento que nós vamos viver daqui a algum tempinho será um tempo de superação. Precisaremos superar o medo. Quantos de nós que não estamos com medo, não é? Eu tive o Covid lá o ano passado, em junho do ano passado, e posso dizer para você que em diversos momentos eu fico com medo, eu não quero pegar esse negócio de novo, é muito ruim. Mas agora quando a vacina chegar e quando nós formos voltar à nossa vida normal, a primeira coisa que a gente precisará vencer será o medo. Porque quem passa por um problema como o que nós estamos passando atualmente, fica com um pouco de medo. Quem de nós que não perdeu uma pessoa amada? Quem de nós que não ficou preso dentro de casa? Quem de nós que talvez não tenha ficado internado, não é? E aí o medo fica. Será que esse vírus ele vai embora mesmo? Será que ele vai ser vencido de verdade? Será que Deus ele vai me ajudar mesmo a voltar à vida normal? Como que vai ser? Será que eu vou poder estar na igreja de novo? E se eu for para a igreja de novo pegar o vírus? E se eu for para o trabalho, voltar para o trabalho e pegar o vírus? Se eu voltar para a faculdade e o vírus ainda estiver lá? Mas e se a vacina não funcionar? É o medo, meus irmãos. O medo ele precisará ser vencido. E para isso a gente precisará de exemplos encorajadores, né? Jesus, para mim, ele é o maior exemplo encorajador. Ele é aquele que venceu adversários, ele é aquele que venceu situações complicadas, ele é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que venceu a morte. E o anjo da morte ele está por aí na sociedade. Quanta gente está morrendo, não é verdade? Mas nós vamos vencer a morte também. Assim como Jesus ele venceu a morte, você e eu venceremos a morte também. E esse vencer a morte significa vencer o vírus. Deus ele vai nos dar a graça de vencermos esse vírus para a honra e glória do nome dele. Nossa revista ela nos diz assim: quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Dificilmente as pessoas se envolverão num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que a inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo. Precisamos, meus irmãos, seguir o nosso caminho. Precisamos voltar à nossa vida. Nós não podemos viver em casa para sempre, né? Nós não podemos viver em isolamento para sempre. Eu não estou dizendo para você ser alguém imprudente.
e quebrar o isolamento agora. Não, agora nós ainda não fomos vacinados. Lembre-se, essa revista, essa lição de hoje, a lição número 9, é uma lição para amanhã. Mas o que eu quero dizer para você é que daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar e vencer os nossos medos. Nós seremos vacinados, o vírus será combatido, outras formas de combate ao vírus certamente virão. A ciência, ela não está descansando nesse tempo, ela está estudando, trabalhando, e logo logo a gente precisará voltar à normalidade, né? Tarefas simples como ir numa farmácia, como ir no mercado, se tornou uma tarefa de muito medo, né? A gente não sabe onde o vírus está, mas a gente precisará vencer isso daí, meus irmãos, para voltarmos a ter até mesmo saúde mental. Muita gente hoje em dia está perdendo a saúde mental pela preocupação excessiva, o medo excessivo. O perigo existe? Claro que existe. Mas ainda assim, meus irmãos, o perigo ele tem que ser enfrentado com equilíbrio, não é? Precisamos ser pessoas equilibradas. E espiritualmente falando, eu quero dizer para você nessa manhã que não podemos esquecer que tudo está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A sociedade está nas mãos do Senhor. A história está nas mãos do Senhor. E eu creio sinceramente que nós vamos vencer essa batalha. Você crê nisso? Mas precisamos de planejamento. O planejamento agora é nos vacinarmos. Você, meu irmão, minha irmã, é negacionista, né? Você está abraçando aí essa visão negacionista. Não vai por essa linha não, né? Cuidado com o pensamento negacionista de que você vai tomar vacina, isso vai te fazer mal. Não, a vacina não é o problema é o vírus. A vacina é a solução, né? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele venceu as adversidades, ele venceu o medo humano, porque ele foi uma pessoa humana em determinado momento, né, encarnado. Precisamos seguir nos passos dele e vencer tudo que tem nos limitado. Principalmente venceremos a morte em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu penso que os líderes religiosos, né, eles exercem uma grande influência sobre as pessoas, e o escritor ele nos fala que nos dias de Neemias foi assim, né, os líderes religiosos influenciaram o povo na reconstrução das muralhas, mas os líderes religiosos hoje eles precisam trabalhar para que a igreja, o rebanho, ele tenha saúde mental, ele tenha saúde, paz, né, para poder voltar à vida normal. O ministro religioso hoje, ele não pode, o pastor, o padre, ficar incitando medo na população, porque tudo indica que nós estamos caminhando para uma melhora. Ah, pastor, mas o vírus está em alta, nós não temos nem leito mais em Volta Redonda. É verdade, a situação está crítica. Mas diferente de ontem, agora a gente não está mais precisando depender tanto de outras nações. A vacina ela vai ser feita aqui, no nosso país, na nossa terra, na nossa pátria. E isso aponta para uma melhora, isso aponta para uma superação, isso aponta para a ajuda de Deus no meio disso tudo que nós estamos vivendo. Então, líderes religiosos, incentivem, né, suas ovelhas a realmente serem bravos diante disso que nós estamos vivendo e a não se acovardarem. Logo a nossa vida vai voltar ao normal. Amém? Em um momento de crise, o povo precisa de referências. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, você tem alguma referência que você está seguindo? Uma pessoa, um exemplo? Né? Muita gente, eu falo aqui na igreja muito que a minha referência é Moisés, né? Moisés é um exemplo para mim. Mas Jesus é um exemplo para todos nós. Mas talvez haja uma pessoa humana também que seja um exemplo para você. Aí eu digo para você, cuidado com seus exemplos. Cuidado, né? Cuidado para não seguir o exemplo de alguém que está fora da visão, de alguém que está distante daquilo que Deus planejou para nós. Segundo, planejar para vencer deve contar com todos. Eu imagino que aqui o autor quis dizer o planejamento para vencer
ele deve contar com todos. Ele diz assim, toda ajuda era bem-vinda e precisa ser envolvida. É o que eu disse para você. No capítulo de número 3 aqui de Neemias, nós vemos que as pessoas tinham suas mais diversas profissões e todas elas se envolveram para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Daqui a algum tempo, todos nós estaremos na casa do Senhor novamente. Eu acredito que até o ano que vem, né, o início aí de 2022, o final desse ano, todos nós estaremos voltando para a igreja, voltando para casa, voltando para o templo e voltaremos aos nossos ministérios, aos nossos trabalhos. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã que o reino de Deus como um todo, ele precisa do envolvimento de todos nós. Essa pandemia, ela não pode frear o avanço da igreja nesse tempo. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Eu quero dizer para você que depois da pandemia, quando o vírus for vencido, quando o isolamento acabar, quando todo mundo for vacinado, quando a gente vencer essa adversidade, os nossos dons e talentos, eles precisam continuar à disposição do reino do Senhor. Nós estamos há um grande tempo dentro de casa, muitos de nós estamos com os nossos ministérios parados, não é verdade? Talvez você era um professor da escola dominical, talvez você era um levita, cantava, talvez você era da introdução, eu não sei, né? Talvez você tinha um ministério do bazar, ministério da cantina. Olha, não deixe o seu ministério morrer, porque 2 anos parados em nossos ministérios pode funcionar como um balde de água fria, não é? Talvez muita gente hoje se encontre desanimada espiritualmente. E o que o autor ele vem nos dizer aqui na série Recomeçar é que quando a pandemia ela for vencida, os nossos ministérios precisam recomeçar. E isso necessita de planejamento. O que você tem planejado hoje para o seu ministério depois da pandemia? Teve gente que me procurou dentro desse período de isolamento triste. Porque, pastor, eu não estou podendo fazer as coisas do meu ministério. Amém. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se você é do grupo de risco, você já tem idade, você tem alguma doença pré-existente, fica quietinho aí na sua casa, se guardando, né? Porque Deus ele quer usar a gente viva. Deus ele quer usar a gente viva na sua obra. Mas assim que isso tudo passar, não deixe o seu ministério engavetado. Não pare de servir ao Senhor com seus dons e talentos. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons mais preciosos são seus. Assim que a pandemia ela for vencida, o isolamento acabar, o seu ministério continuará sendo o seu ministério. Tenha isso em mente, não é? E é muito interessante, meus irmãos, a gente vê aqui nesse texto de Neemias, no capítulo de número 3, que depois da dificuldade de cativeiro, né, de muralhas derrubadas, todo mundo se envolveu na obra. Todo mundo. E a nação ela se tornou talvez até mais forte do que era antes. Eu creio, você crê nisso? A igreja de Cristo, o reino de Deus, ele pode se tornar, né, não usaria essa palavra se tornar, mas se apresentar mais forte do que antes da pandemia. Eu penso que esse tempo de crise que nós estamos vivendo pode ser também um despertar para muitos ministérios e talvez você volte muito mais envolvido do que era antes, porque quando a gente fica distante de algo precioso, a gente reconhece o valor, né, dessa coisa. Meus irmãos, a gente não pode desanimar diante de tudo que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, aliás, meus irmãos, ainda não, segura aí. O texto ele vem nos mostrar aqui, meus irmãos, as pessoas que se envolveram no reino, né? No versículo de número 8 do capítulo 3 diz que Uziel, um ourives, ele deixou o seu trabalho com ouro, né? Ourives é aquele que faz joias, trabalha com ouro e com a prata. Ele deixou o seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e participar da reconstrução do muro. O muro não era de ouro, não é? Ele era um ourives. O próprio Neemias era um copeiro e estava ali trabalhando como liderança.
Então a gente vê que Deus ele vai também multiplicando o nosso ministério durante a crise. Talvez antes da crise, antes do coronavírus, você tinha um ministério na igreja que você vai continuar exercendo. Mas talvez quando você voltar agora, depois da pandemia, você vai fazer outras coisas também diferentes. Eu estou vendo agora, meus irmãos, com o nosso retorno, com o retorno da igreja. A igreja ela já retornou em parte. Você está seguindo aí online, mas tem gente que está seguindo já presencial. Tem pessoas que abraçaram novos ministérios. Por quê? A igreja ela voltou. Mas muitos irmãos são do grupo de risco e estão em casa. Mas são irmãos que eram atuantes no ministério. Alguns ministérios ficaram um pouco deficientes. Então outros irmãos que não exerciam esse ministério acabaram somando, agregando, não é? E isso é maravilhoso, a gente vê o agir de Deus também despertando novos ministérios, novos trabalhos, novas missões, novos desafios, mesmo dentro da crise. Meus irmãos, Uziel ele era um ourives e agora ele estava fazendo trabalho de pedreiro dentro daquela crise, não é? Isso não era ruim não, isso é despertamento de Deus, deixa Deus te usar onde Ele quiser. A gente vê também Hananias. Hananias ele era um perfumista, né? Um homem que fabricava perfume. E ele deu um tempo também no seu trabalho com perfume para trabalhar como pedreiro também. Está aqui no capítulo de número 3. Então assim, meus irmãos, não deixe a pandemia matar o seu ministério, o seu chamado, o seu dom. Crente ele tem que trabalhar para Deus. O crente de verdade, ele dá frutos, ele produz. Esse isolamento de 2 anos, ele não pode matar aquela força que você tinha para o trabalho para Deus no passado. Não deixe isso acontecer. Talvez você nesse tempo está pensando assim, quando a pandemia passar eu vou voltar para a igreja, vou ficar quietinho, eu não vou mais trabalhar no meu ministério. Mas não deixe o diabo falar assim na sua cabeça não. Volte para o ministério, abrace novos ministérios, frutifique para o Senhor, mesmo depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, para recomeçar talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. É o que eu disse para você. Eu tenho visto isso muito hoje em dia, gente trabalhando em novas frentes, em novos ministérios. É a questão da adaptação, não é? É a questão da adaptação. As igrejas, retomando aos cultos presenciais, tiveram que se adaptar. Olha o que o autor está dizendo. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas, e por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro. Amém? Concordo com isso, não é? Realmente nós precisamos nos adaptar. Atualmente nós adaptamos a ceia, né? Agora a ceia ela tem o seu kit ali fechadinho. Agora os diáconos usando luva, o pastor usando luva, a gente de máscara, um microfone para cada levita, né? A gente não troca microfone, se trocar passa o álcool. Temos agora o irmão lá na porta com o termômetro. Isso é adaptação. Há um tempo atrás, nós estávamos impedidos de cultuar no templo. Lembra? Alguns meses atrás, até agosto do ano passado, né? Acho que a gente voltou em agosto, se eu não me engano, estávamos impedidos de cultuar no templo. Agora nós voltamos, mas nós não voltamos assim de qualquer maneira. Houve toda uma adaptação para voltarmos. E eu quero dizer para você que as adversidades na nossa vida, muitas vezes exigem de nós adaptação. Às vezes, para a gente continuar seguindo, para a gente prosseguir, seja no que for na nossa vida, a gente vai precisar se adaptar. E a gente precisa estar disposto a isso. E eu pergunto para você, você está disposto a se adaptar para avançar na sua vida? Seja em que área for, mas principalmente no reino de Deus. Se adapte naquilo que for necessário. Deixe Deus fazer uma obra em você, transformar você, e certamente nós voltaremos com tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra nos diz que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja. Eu sinceramente eu não acredito
que essa pandemia ela é o fim da igreja. A igreja ela vai passar por uma modificação, por uma transformação, por uma adaptação. Mas a igreja vai seguir forte, avançando, se impondo, trabalhando, ganhando vidas, ganhando almas, porque essa é a natureza da igreja. Nós nos adaptamos, mas nós não paramos. Amém? Em último lugar, planejar para vencer, ou planejamento para vencer, precisa de comprometimento pessoal. E aí o autor ele vem nos dizer assim, comprometimento de todos. Você está comprometido com o fim da quarentena? Eu fico vendo, né? Eu não sei de onde esse governador tirou essa ideia desse super feriado aí. Feriado que serve muito mais para contaminar do que para combater o contágio. Mas eu sei que quando a intenção do governador era que tivesse um feriado de 10 dias para todos ficarem em casa, o vírus enfraquecer. A ideia é boa, é lógica. Mas muita gente não está comprometida com a visão. 10 dias de feriado é desculpa para churrasco, é desculpa para praia, é desculpa para aglomeração. Tivemos mais uma igreja fechada na nossa cidade, fazendo festa no meio disso tudo que nós estamos vivendo. Festa, baile gospel, que absurdo, não é? Que absurdo. Falta de comprometimento. Mas eu quero dizer para você que quando a gente planeja para vencer, a gente precisa estar comprometido com a causa. Se você e eu queremos vencer isso tudo que nós temos vivido nesses últimos anos, precisamos estar comprometidos com a causa. E esse comprometimento passa por vacinar, usar máscara, usar o álcool, guardar distanciamento, chegar na igreja, né? Agora a gente está podendo estar na igreja, mas na igreja guardar as medidas, né? Não dar a mão, não abraçar. Estamos errados quando nós fazemos isso. Comprometimento, meus irmãos, não existe vitória sem comprometimento. Não existe vitória sem envolvimento. Nós, a igreja, ela precisa estar comprometida e envolvida. Precisamos estar comprometidos com as nossas autoridades sanitárias, governamentais. Comprometidos, eles falam lá o que a gente tem que fazer e a gente faz. Porque se a gente não tivesse comprometimento, não está na hora de ir para a praia, não está na hora de aglomerar em churrasco, dentro de casa, fazer festa. A gente cancelou a nossa festa que ia acontecer aqui sábado. Ontem, né? Ela vai acontecer? Vai, mas vai acontecer no tempo oportuno. Se não tiver esse comprometimento, meus irmãos, nós não conseguimos vencer a adversidade. E, acima de tudo, precisamos de comprometimento com Deus. O maior interessado, eu penso, em vencermos isso, em a igreja estar trabalhando, avançando contra o diabo, contra as trevas, é Deus. Ele está interessado em ver a igreja bem. Ah, pastor, mas Deus está fazendo isso tudo. Não, não sei. Eu não acho que Deus está fazendo isso tudo. Ele está permitindo isso tudo. É completamente diferente. Permitir e fazer não é a mesma coisa. Essa é a vontade permissiva de Deus diante de tanto mal que a humanidade está praticando. Mas eu penso que Deus ele quer ver a igreja santificada, comprometida. Uma igreja que vencerá tudo isso daí, avançando para a honra e glória do nome do Senhor. E essa igreja comprometida, ela terá você e eu na sua equipe, no seu ministério, no seu staff, na sua composição. Amém? Precisamos estar comprometidos com a obra de Deus, com o enfrentamento do vírus, para que a igreja ela esteja de pé. Olha só, meus irmãos, que interessante. Lá no versículo 14 de Neemias, ele registrou um gesto simples, né? Malquias. Ele parou tudo que ele estava fazendo para colocar as trincas no portão. Parece um gesto tão pequeno, né? Colocar uma trinca no portão. Mas isso era importantíssimo. Eu quero dizer para você que pequenas coisas que a gente faz hoje dentro da igreja, dentro do reino do Senhor, é importantíssimo.
para o nosso recomeço. Um quilo que você dá, você fortalece a ação social de uma maneira que você não imagina. Nós vimos aí nos 2 primeiros meses do ano que a ação social ela foi lá embaixo, não houve comprometimento nosso com a ação social. E a igreja ela não conseguiu abençoar famílias. Olha que triste. Olha que triste. Meus irmãos, mesmo com a pandemia, com tudo que estamos vivendo, o comprometimento ele é fundamental para a igreja avançar. E esse comprometimento pode ser em coisas pequenas, mas coisas pequenas trazem grande resultado. Malquias, ele parou tudo que estava fazendo e foi colocar os trincos nos portões. Mas eram os portões das muralhas. E as muralhas sem portões, a cidade estava desprotegida. Não adianta você ter uma cidade com muralhas sem portões. Mas por causa de Malquias, os portões estavam funcionando. E somados os portões às muralhas, a cidade estava protegida, fortalecida. Um pequeno gesto seu fortalece a igreja nesse tempo. Tenho visto, nesse tempo, vou citar o nome aqui, às vezes não é legal citar, mas vou citar. Nesse tempo que nós voltamos, nosso irmãozinho Everton, ele era sementinha, agora não, agora ele é da liga. Está me ajudando muito aí, está ajudando a igreja. Está sempre ali no termômetro, na entrada do templo, entregando o boletim. Porque, meus irmãos, nós estamos com uma carência muito grande de mão de obra nesse tempo na igreja. E esse pequeno gesto é uma grande coisa que está sendo feita. É uma grande coisa que está sendo feita. Nesse tempo aí que nós avançamos, nós ficamos aí muito com a documentação da igreja atrasada, travada, parada. Recentemente a Liniele ela mandou para mim uma lista, que ela pensou lá, ela planejou alguns nomes, para a diretoria da nossa igreja. Eu usei praticamente a lista inteira e como que me ajudou, me desafogou. Hoje eu não consigo fazer algumas coisas na igreja porque eu estou gravando a semana inteira, algumas visitas acontecem de urgência, tem acontecido visitas de urgência nesse tempo. Então assim, um pequeno gesto, um tempo que ela parou lá para fazer uma lista, desenrolou algo que estava parado aí há 2 anos. É um quilo que você dá, é um ombrar com o pastor nesse tempo, é um ombrar com um líder de ministério, é um adolescente que fica aí no computador, Nós temos aí a Ana Júlia, por exemplo, o João Pedro, tem uma galerinha toda aí que fica lá no computador ajudando. Desculpa se eu não citei o nome de alguém, mas todas essas ajudas são importantes nesse tempo. Isso é planejamento, Para a gente voltar com tudo. Tem ministérios nascendo nesse tempo. Tem gente que às vezes não fazia nada na igreja e agora está fazendo. Então eu não sei, meus irmãos, essa crise toda que nós estamos vivendo, Deus ele tem o seu modo de agir. E uma pequena coisa que você faz, uma pequena contribuição sua, ela é fundamental, é a trinca que Malquias usou para colocar ali os portões de volta. É fundamental para a igreja avançar nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda. E por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante, conforme nos diz aqui o autor da nossa lição. Eu quero concluir, meus irmãos, estamos um pouco avançados hoje no tempo, mas eu quero dizer para você, concluindo, o capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. E o resultado foi o êxito, a vitória do povo. E eu quero dizer para você que hoje nós estamos vivendo aí um tempo de planejamento. Alguns dos irmãos não puderam estar conosco ainda. Você vai estar. Talvez seu coração esteja muito triste por isso, mas trata o seu coração, porque na hora certa você vai estar. Alguns já puderam voltar. Amém, glória a Deus por isso. Mas o planejamento não pode parar. Devemos entender que depois da pandemia a igreja continuará existindo. E qual será o nosso papel dentro da igreja? Será que ele vai mudar? Será que ele vai ser diferente do que era antes? Será que agora eu vou fazer outra coisa? Não sei, não importa. O que importa é não deixarmos tudo isso que nós estamos vivendo matar o nosso chamado, matar o nosso dom, matar o nosso propósito, matar o nosso ministério. Planejamento para vencer
é fundamental. E eu já consigo ver pelos olhos da fé a igreja novamente reunida, fortalecida e novos ministérios nascendo. Porque, de certa forma, essa crise que nós estamos vivendo, ela nos despertará e está nos despertando para novos ministérios. E com novos ministérios, a igreja é fortalecida. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Colocar a sua vida diante das mãos do Senhor. Pedir que Ele esteja tratando o seu coração. Talvez você está muito triste por não poder estar na igreja ainda nesse momento. Talvez você está pensando, o que vai acontecer quando eu voltar? Esse é momento para isso mesmo, para planejar. Mas não pense que quando você voltar, Deus ele vai deixar de te usar. Não, Deus vai te usar ainda mais. Amém? Ainda mais. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado por cada ministério que está nascendo nesse tempo de pandemia. Obrigado por aqueles que estão, ó Pai, em suas casas, mas que certamente o Senhor os fortalecerá e não deixará que os seus dons morram nessa pandemia. Não deixe que os seus filhos esfriem, ó Pai, diante de tudo que nós estamos vivendo. Fortalece o seu povo, fortalece a nossa gente, fortalece a nossa igreja, que logo, ó Pai, possamos ser vacinados, possamos vencer toda essa adversidade, que a quarentena seja vencida totalmente e que a igreja, ó Pai, reunida novamente, ela volte muito mais fortalecida, muito mais forte. Porque em momento nenhum desses 2 anos que nós estamos vivendo, o Senhor nos abandonou. O Senhor está conosco. O Senhor está com a igreja reunida no templo, mas o Senhor está com a igreja reunida nas casas. Aquele que nos acompanha, Pai, pelas redes sociais, pela internet, estão juntos conosco, estão na comunhão dos santos, tanto quanto aqueles que estão aqui na igreja. E isso nós temos certeza, ó Pai. O Espírito Santo que repousa sobre nós aqui, repousa sobre os nossos irmãos em seus lares também. O reino do Senhor não parará. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que essa palavra ela tenha abençoado o seu coração. Guarda isso no seu coração, hein? O seu ministério não vai morrer, o seu dom, o seu talento não vai morrer por causa desse isolamento, dessa quarentena. Ainda que demore mais um pouquinho de nada, nós vamos vencer isso aí com planejamento, com santidade, e Deus continuará usando você para a honra e glória do nome dele. E a nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela seguirá forte como ela sempre foi e ela sempre será, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está conosco, hoje e sempre. Um domingo muito abençoado para você e para sua família. Logo mais à noite nós nos vemos às 19 horas aqui no culto online ou lá na igreja no nosso culto presencial. Beijo no coração, até logo. Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor.
escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vem, brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu